E, assim, você tá doente é uma coisa. Agora, a danada da Covid literalmente é repouso, mesmo que você esteja sem sintoma. Porque só o fato de eu ter saído hoje é meu nono dia, né? Ter saído hoje, levei chuva, fui para o canto, fui para outro, aí eu já dá enxaqueca, já dá uma baixinha no humor. Realmente é uma doença danada, viu? E a família, Tiago, tá por aí? Aí, tá vendo? Meu irmão tá aqui. E aí, Lucas, aparece aí. Acho que do Lucas, mais minha avó. Ai, Minha que irmã, tá bom. com o pai e minha mãe. Joia, Alisson chegou, Ó, Gilson Jansen também. também. Oi, Boa Alisson. tarde, Alisson. Boa tarde, Oi, Gilson. Jansen. Fazer as apresentações. Não sei se Jansen já conhece a Gisele e o Alisson. Já. Conheço a Gisele da turma. O Alisson, não sei se eu conheço o Alisson. Conheço Alisson você, Alisson? é mão direita, mão esquerda, braço, perna. Ele tem sido tudo dentro deste laboratório. Para mim, para a Shirley, é nosso parceirão aí. Oi, pessoal, Boa boa tarde a tarde. todos. Perdoe. A gente tem a opção de esperar realmente até às 16, ou se a banca preferir, a gente pode já dar início. Você está esperando mais alguém, Tiago? Eu tava esperando minha irmã. A gente espera um pouquinho, né? Enquanto ela chega, só dizer algumas questões, tem uma fichinha para a banca responder, que é uma fichinha de avaliação. Aí eu vou mandar, acho que já tem uma, né? Vou mandar pelo WhatsApp, Jansen, para você. Se puderem responder e me mandar ainda hoje, eu agradeço demais, porque a coordenadora está sozinha, né? E aí, como foram muitas defesas de ontem para hoje, eu imagino que deixar para amanhã corre o risco dela errar alguma nota, alguma coisa assim. Então, ela disse assim, no máximo dia 23, mas se a gente puder enviar hoje, para que eu possa mandar para ela tudo isso. E as declarações já chegaram, né? Assim que a banca me mandar, eu coloco também as declarações no e-mail e mando. A de Alisson, Tiago, mandou para você, já diretamente para você, a declaração de Alisson. Ah, professora, não, ainda não. Eu estava aqui escrevendo porque minha internet está instável. Aí eu disse, eita, como foi indelicado. Era boa tarde falar e eu não falei nada. Mas, fazendo as ordens, boa tarde a todos. Boa tarde, professora. Boa tarde, Gisele. Prazer, Jance. Acho que a gente não se conhece ainda. Tiago ainda não me enviou. E aproveito também já para desejar toda boa sorte, para que ele apresente muito bem, calma e principalmente elegância, porque o trabalho está bonito. Obrigado. Não, professora, a professora Isabel não me enviou nenhum. Ela só respondeu e-mail, recebi, mas não enviou. Pronto, eu vou mandar um e-mailzinho para ela. Eu acho que é isso, é esse corre-corre que ela deve estar juntando tudo, né? São muitas defesas, enfim. E aí, como é que vai funcionar, gente? São 2 momentos, né? O Tiago ele tem 20 minutos para apresentar o TCC dele. E aí, encerrado essa parte do TCC, a banca, né, os avaliadores também têm 20 minutos. No final, a Alisson também tem um tempo para se colocar. E aí a gente sai, eu prefiro, se vocês não se incomodarem, que a gente saia, porque sempre tem muita gente na sala, a gente pode abrir uma outra salinha rapidamente, só para deliberar sobre a aprovação dele, volta, e aí a gente diz, né, qual foi o resultado do Tiago. Então, é uma sessão que está durando entre 1h15, 1h20, não está passando muito disso, não. E segue esses trâmites. Bom, vou esperar só mais um pouquinho para a irmã dele chegar. Ela chegou. Eles já chegaram. Chegou. Chegou. Boa parte das pessoas que disseram que... Só falta 3 minutinhos também, acho que é o tempo de você
iniciando mesmo, né, Tiago? Então, para declarar oficialmente aberta essa sessão de defesa, do trabalho de conclusão de curso, foram 2 dias bem intensos, né? Todo mundo do grupo, do estágio foi apresentando e defendendo, e agora a gente está aí fechando com chave de ouro a apresentação do Tiago, né, sobre minha orientação, sobre a orientação do professor Washington Alisson Dantas Silva, e quero agradecer imensamente a presença de todos, especialmente dessa banca tão pensada, né, pensada com bastante carinho, e de todos os amigos, todos os familiares de Tiago que estão aqui nesse momento. É um momento importante, né, é um marco de finalização do curso, mas não quero deixar ele nervoso, não. Então, Tiago, você tem 20 minutos, tá, para apresentar seu trabalho. Acho que você não vai conseguir ver a gente, não sei como é que você se organizou, mas estamos todos aqui, qualquer coisa você chama também, tá bom? Boa sorte. Ok. Obrigado, professora. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou Tiago Amorim, sou discente do curso de Psicologia e estou aqui para apresentar meu TCC. Tem como tema Adaptação Transcultural do Teste de Inventividade de Reavaliação. Eu fui orientado pela professora doutora Melissa Galdino e como orientador do professor Washington Alisson. A título de introdução, eu queria falar só sobre alguns conceitos bem rápidos que estão de plano de fundo do teste. O primeiro conceito deles está dentro da grande área da regulação emocional, que é uma das formas de você regular as emoções, que é a reavaliação cognitiva. Que é o quê? Uma forma de mudar o caminho do pensamento sobre uma situação crítica, a fim de alterar seu impacto emocional. Esse teste ele visa principalmente atingir a mensuração, principalmente desse construto da reavaliação cognitiva. Outros conceitos também sobre esse mesmo teste é a inventividade, que de forma bem geral é uma produção de ideias criativas. Outro conceito também é o pensamento divergente, que é uma produção de ideias diferentes para problemas em aberto. Esse construto aqui, ele tem também outro construto, que é o seu antônimo, digamos assim, que é o pensamento convergente. Que os dois são bem parecidos, porém a diferença é que um vai estar sendo mais utilizado quando a pessoa tem uma liberdade maior de dar suas respostas para aquele teste, e o outro vai ter, no caso, o pensamento convergente, vai ser bem mais restrito às respostas. No caso desse teste aqui, ele vai utilizar esse do pensamento divergente, que vai ter uma abertura maior para as respostas que os participantes podem dar. E, por fim, esses outros dois construtos, que é a flexibilidade e a fluência. A flexibilidade é o quantitativo de pensamentos em categorias diferentes, quantos pensamentos a pessoa pode ter, só que dentro de categorias que são definidas antes, e a fluência, que é o número total de pensamentos que o participante vai dar, que são apropriados para a solução daquele teste. Ok. Dito isso, agora eu vou apresentar para vocês o teste em si, né? O teste de inventividade de reavaliação. Ele foi desenvolvido por Weber e Assunção. Originalmente, ele foi feito na língua alemã, e ele tem duas partes. A parte 1, que é a parte de raiva, que foi desenvolvido mais especificamente por a doutora Weber, e a segunda parte, que é a parte de medo, que foi desenvolvida mais especificamente também por Assunção. Como eu tinha falado, né, esse teste ele visa avaliar o desempenho máximo, que é a máxima capacidade que a pessoa pode ter na reavaliação cognitiva, frente a situações geradoras de raiva, na parte 1, e de medo. Como a gente tem aqui nessa tabela, são os temas principais de cada uma das vinhetas. Cada parte é constituída de 4 vinhetas, né? Então, 4 vinhetas para a parte de raiva, mais 4 vinhetas para a parte de medo. A parte de raiva tem os temas gerais, são na vinheta 1, plantas, na vinheta 2, apresentação, na 3, notebook e cozinha. Já na parte de medo, são vinhetas, são histórias, né? Referente
Há uma situação que acontece à noite, uma situação que acontece, a pessoa está caminhando de volta para casa, uma sala de dentista e uma situação que envolve um alarme de segurança. Ainda falando um pouco sobre o teste, como ele é aplicado. Primeiro, a pessoa recebe as instruções, né, do que ele deve fazer, que ela deve fazer. E, em seguida, é só apresentadas aquelas vinhetas que eu tinha falado, né, as historinhas com as imagens. E depois a pessoa tem local para responder. Após ele responder cada vinheta, tem uma escala Likert de 7 pontos, indo de 0 a nenhum medo despertado ou nenhuma raiva despertada, até 6, que é a maior raiva despertada ou o maior medo despertado, que serve justamente para avaliar a intensidade daquela emoção que estava sendo avaliada. Já eu vou mostrar para vocês mais na frente como é direitinho cada uma das vinhetas. Para análise dos dados, são gerados 2 scores principais, que é o score de influência, que é justamente aquela quantidade total de pensamentos que a pessoa tem, e o score de flexibilidade, que é quantas categorias os pensamentos daquela pessoa estão encaixados. Para isso, tanto do score de influência como de flexibilidade, são exigidos pelo menos 2 avaliadores ou 3. O TIR já foi usado em várias pesquisas lá na Áustria, né? A Áustria fica perto da Alemanha, que é o país de origem dessas pesquisadoras originais, em pesquisas como para mensurar a ativação cerebral, usando o EEG, em correlação com o estresse crônico, com a depressão e entre outros construtos. Agora eu vou falar um pouco sobre o que é o processo de adaptação transcultural, que é um processo que vai possibilitar usar um mesmo instrumento de forma contextualizada em diferentes culturas, favorecendo assim uma possível comparação dessa mesma medida em países diferentes. Na literatura, a gente verificou que não existe um consenso bem definido, nem normas bem definidas para esse processo de adaptação transcultural, mas que pelo menos ela envolve 5 fases, que é a fase da tradução, síntese das traduções, análise por especialistas da área, a retrotradução e o pré-teste. Como justificativa que a gente tem para ter desenvolvido, para ter todo esse trabalho de adaptar e depois validar esse teste para o Brasil, a gente verificou que existem poucos instrumentos para medir a reavaliação aqui no Brasil. E que também o TIR ele é um instrumento um pouco diferente dos outros que já tem de autorrelato, porque ele vai exigir a capacidade máxima do participante, não só uma ou 2 respostas que ele possa ter, mas todas as respostas que ele tenha. E também levamos em consideração isso, que ainda não está validado para o Brasil, e que a adaptação auxilia várias pesquisas futuras aqui no nosso país. Então, com objetivos gerais específicos, adaptar o TR para o contexto brasileiro, realizar sua avaliação por registro de conteúdo e também validar o teste em uma amostra de estudantes universitários. Como eu tinha falado, né, anteriormente, existem 5 fases para o processo de adaptação. E aqui a gente vai mostrar para vocês como a gente fez nesse teste, que daquelas 5 fases, a gente fez 9 etapas. E essas 9 etapas também se correlacionam com aquelas 5 fases. Na etapa 1, a gente teve o contato com o autor original através de e-mail, pedindo autorização dela, pedindo que a gente pudesse, né, nós do laboratório, né, pudéssemos estar utilizando esse teste para poder fazer essa adaptação e avaliação aqui para o contexto brasileiro. Ela deu a plena liberdade para a gente. Também mandou alguns materiais que a gente pudesse estar usando para essa validação. Na etapa 2, a gente teve, depois de todo esse contato com ela, a gente traduziu as 8 vinhetas. Foi feito por 2 tradutoras, uma que era alemã e morava aqui no Brasil, e outra que era brasileira e morava lá na Alemanha. Elas, de formas independentes, as 2 fizeram as traduções. Já na terceira etapa, a gente fez a compilação dessas 2 traduções, né? Pegou essas 2 e tentou formar de um jeito que pudesse ficar uma versão só, mas que também desse sempre o sentido, que o mesmo sentido daquela única versão tivesse nessas 2 outras versões. E isso foi feito também por 2 pesquisadores aqui do laboratório, eu e outra pesquisadora.
E a gente verificou que seria bom modificar uma vinheta, que é a vinheta de medo, porque ela falava do contexto daquela vinheta, falava sobre um alarme de incêndio em prédio. Só que a gente vai ver que no Brasil não tem muito isso de alarme de incêndio. Tem mais alarme de segurança em casas. A gente sugeriu trocar esse contexto. Depois disso, a gente teve a quarta etapa, que foi a análise dos especialistas. Vou trazer mais um pouco na frente como foi feita essa etapa, que é o estudo 1. Depois dessa etapa, teve a quinta etapa, que foi a modificação do que os especialistas tinham sugerido. A sexta etapa foi a retrotradução, que foi feita por uma outra tradutora, que foi diferente dessas duas, que também tem muito conhecimento da língua alemã. E aí a gente enviou para a autora original para dar as considerações, ver essa questão da modificação da vinheta 4. Ela nos enviou, a gente também fez todas essas alterações, que eu vou falar mais na frente. Depois disso, a gente partiu para a oitava etapa, que foi do pré-teste, que foi realizada com 33 estudantes, que é o estudo 2, que eu vou falar mais na frente. E depois disso, a gente fez as alterações e estava pronta a versão final do TIR e pronta para ser validada. Dito isso, eu vou mostrar aqui para vocês os resultados do estudo 1, que foi o estudo com os especialistas. Todos os 6 especialistas que responderam a nossa pesquisa eram psicólogos, no caso, 5 homens e uma mulher. Desses 6, 2 tinham título de mestre e 4 de doutor, e todos os 6 já tinham experiência de trabalhar com regulação emocional, tanto na área clínica como em pesquisas, e também todos os 6 já tinham trabalhado com a validação de algum tipo de instrumento, então já conheciam tanto o construto geral da regulação emocional e da reavaliação cognitiva, como também das fases para a validação de um instrumento. Nessa tabela aqui, a gente pode observar quais foram as principais recomendações dos especialistas. Eles recomendaram que na vinheta 4 a gente pudesse inserir essa expressão no máximo, que ela está aqui, nesse meio, porque indicava uma maior ênfase no contexto que estava sendo apresentado. Eu vou ler aqui para vocês como ficou esse resultado, né? Você convidou seus amigos para jantarem na sua casa. Você convidou seus amigos para jantarem na sua casa. Quando você entra no seu apartamento, encontra a cozinha bagunçada e suja. Sua colega de apartamento havia dito ontem que limparia a cozinha, no máximo, até hoje. Quando você questiona sobre isso, ela responde que estava assistindo televisão e não estava com vontade de limpar. Na vinheta 2, eles sugeriram que a gente colocasse mais alguns elementos, porque depois da compilação, depois das traduções, né, eles verificaram que estava muito pequeno, estava muito distante das outras, que tinham um conteúdo bem grande, uma história grande, e essa foi bem pequena. Então, assim, a gente tentou colocar mais alguns elementos, como o uso do você, para que a vinheta desse um conteúdo maior, do que estava acontecendo com a pessoa. Então, ficou aqui, como vocês podem ver. Você volta de uma festa no meio da noite e no caminho para casa anda por uma praça isolada e remota. Você ouve barulhos altos e não consegue determinar de onde eles vêm. E, por último, a última sugestão que eles deram foi a mudança, foi concordaram com a gente, né, com os pesquisadores principais, de que se mudasse, sim, aquela vinheta do contexto do alarme de incêndio para o alarme de segurança. Está aqui também, né? No meio da noite, você ouve o alarme de segurança da casa vizinha tocar. Você levanta e vai até lá para verificar se tudo está em ordem. Você bate na porta, toca a campainha várias vezes, mas ninguém abre. Aqui, também como resultado do estudo, a gente tem o teste de capa, que é um teste para verificar a confiabilidade entre os avaliadores. A gente teve como principais resultados de que para as vinhetas de medo, as 4 vinhetas, a concordância é uma concordância moderada. Já para essa troca da vinheta 4 para a vinheta aquela vinheta, né, para o contexto de um alarme de segurança, foi uma concordância muito boa. Porém, para as vinhetas de raiva, eles não tiveram uma concordância muito fraca. Dito isso, a gente passa para a discussão. E como
como isso, né, a gente verificou que nessa etapa de juízes é recomendado que os especialistas conheçam o construto avaliado, façam comentários sobre a estrutura e linguagem dos itens e instruções e avaliem se os itens fazem parte do contexto da população-alvo. Tudo isso foi verificado, tudo isso a gente enviou para eles e eles nos deram retorno sobre isso, como já foi apresentado nas tabelas anteriores. E que também toda após tudo que a gente já falou até agora, né, foi produzida essa segunda versão do TIR, que é a versão que foi traduzida para o alemão novamente, enviada para a autora original. Como limitação desse estudo 1, a gente verificou que foi um número um pouco reduzido. A gente tinha pedido a 10 pesquisadores que respondessem, só que apenas 6 retornaram. E também a gente pediu para algumas pessoas da área de linguística responderem, só que eles não acabaram não respondendo. Então a gente tem essa limitação de não ter tido pessoas da área de linguística para verificar a estrutura, se tinha essa sintaxe, essa morfologia das palavras, essa ortografia toda correta. Ok. Vamos agora para o estudo 2, que foi o estudo do pré-teste com a população-alvo. E nós temos os resultados aqui. Participaram de 33 estudantes universitários, né? Que estavam dentro da faixa etária, principalmente, né, 30 participantes entre 18 e 30 anos. A maior parte eram mulheres e estado civil de solteiros. E aqui nessa outra tabela, tabela 6, a gente tem as principais características educacionais dos participantes. A maior parte, 27 deles estudavam em escola pública, também uma mesma quantidade na UFPB, e o curso que mais se destacou, pessoas respondendo, foram o curso de psicologia, que eles estavam alocados a partir do 7º período. Aqui a gente tem a compilação, né, de todas as respostas que eles deram para nós, e eles foram perguntados justamente sobre essa questão, de que se as vinhetas estavam claras, se tinha um sentido claro para eles do que estava sendo dito, se estava gerando realmente medo ou não, e se eles têm alguma alteração, de se, por exemplo, a alteração da ortografia, se tem alguma palavra escrita errada, se tinha algum verbo que estava sendo conjugado errado, e eles nos deram essas respostas, que vocês podem ver toda a compilação da parte 1 e da parte 2. Como forma de destaque, a gente pode ver que as instruções, elas tiveram também um período grande para serem mudadas, para terem alguma alteração. E também foi isso que a gente verificou. E também essa questão a vinheta que mais ficou assim, clara para todos eles foi a vinheta 3 de meio. E também a vinheta 3 de raiva, ela teve um período muito grande de ser alterada, 54%. Porque, eu vou falar agora, na frente, essa questão da discussão, porque ela tinha uma vírgula fora do lugar, e aí todo mundo, a maior parte percebeu isso, né? E que deveria ser trocada essa vírgula, deveria ser tirada, porque senão alterava um pouco do sentido. Então, de modo geral, as modificações geradas pelos participantes se baseavam em grande parte na correção de pontuações, né? Falei dessa questão da vinheta 3. Com sugestões para retirar algumas palavras porque estava um pouco repetido, só que a gente, na maior parte, não fez isso porque a vinheta já justamente tinha esse caráter de usar o você para tentar colocar os participantes um pouco mais dentro daquele contexto. Também modificação de alguma prótese em alguns verbos, como, por exemplo, levantar-se e deitar-se. Vale destacar que as instruções sofreram uma mudança nos enunciados para que pudesse ter uma maior objetividade e clareza no que estavam indicando. E, por fim, as modificações sugeridas não modificaram substancialmente as histórias descritas nas vinhetas. Ok, então agora eu vou mostrar para vocês o teste de inventividade de reavaliação. Na sua versão final, já passou por todas aquelas etapas que tinham ditas no começo. Então aqui as instruções, como as instruções ficaram, né? Leia a vinheta a seguir e coloque-se na situação. Em seguida, descreva o maior número de opções possíveis de avaliar a situação, de maneira a eliminar ou diminuir a raiva, no caso da parte de raiva, né? Ou medo, na parte de medo.
Então, por favor, note abaixo todos os seus pensamentos distintos. Aqui eu vou passar bem rapidamente, por causa do tempo, já está avançado, de como ficou a versão final. A banca já pôde ler, estava lá nos anexos, então vou passar só rapidamente. Aqui é a vinheta de apresentação. Tem um contexto que alguém marca com um colega, só que acaba desmarcando em cima da hora. Aqui da compra de notebook, que a pessoa compra um notebook, só porém que no outro dia ela descobre que tem um desconto de 50% naquele notebook. A vinheta que eu já li, né, lá no começo, foi a vinheta da cozinha. Aqui as vinhetas já a parte de medo, a vinheta 1, que você está dormindo no seu quarto, porém ouve um barulho, e você não sabe onde esse barulho vem. A vinheta 2, medo, né, caminhando para casa à noite, voltando para casa de uma festa, você também ouve um barulho e não consegue entender de onde ele vem. A vinheta 3, a pessoa está no consultório do dentista e ouve alguém dizer que dói muito e demora bastante. E aqui, por final, é a vinheta que eu também já li. As considerações finais. Em primeiro lugar, a adaptação transcultural ela segue as fases propostas para a literatura. Mesmo não tendo um consenso, a gente seguiu o que mais se destacava nos artigos mais que estavam sendo mais relevantes para a área. O objetivo de adaptar o TIE para o Conselho Brasileiro foi atingido e a versão desenvolvida pode ser utilizada na etapa subsequente, na etapa de validação. Isso auxiliando as pesquisas futuras para comparar os dados entre a cultura alemã e a cultura brasileira, possivelmente no futuro. Né? Este estudo teve como limitação ter usado a personalidade linguística, como eu também já tinha falado, né? Na etapa da análise dos juízes. E outra limitação é a não existência de outros estudos de adaptação para culturas diferentes, o que impediu a gente fazer essa comparação entre os contextos e os processos de adaptação. Aqui estão as referências e muito obrigado pela atenção de vocês. E agora eu me coloco para a banca fazer as considerações e sugestões. Parabéns, Thiago. Conseguiu defender o seu trabalho nos 20 minutos. Ressalto que ele está nessa próxima fase, né? Quero colocar a validação está em andamento, né? Na verdade, acabamos, né, Thiago? Já agora é análise. Agora falta todo o trabalho dos avaliadores e tudo mais, compilar e fazer análise. Está em pleno trabalho ainda. Bastante. Então, a gente entra agora nessa segunda fase. Estamos numa situação difícil, né, Alisson? Porque os dois estão vinculados, tanto Gisele como Jansen estão vinculados. Então, não tem tanto externo assim. Então, tira no pau limpa. Quem é que quer começar? Porque os dois estão internos, né? Jansen, se você quiser começar, o que você preferir, tá bom para mim. Ok, sem problemas. Também eu cedo minha vez, caso alguém se sinta à vontade de começar. Mas se ninguém quiser, eu posso começar. Tudo bem? Estão me ouvindo direitinho, será? Preciso aumentar, diminuir meu Ok. Pois, primeiramente, Thiago, lhe parabenizar por esse fechamento de ciclo. Estamos aqui cumprindo esse nosso cerimonial para você. Você, na verdade, já é esse profissional, não é porque ontem você não era e amanhã você será, né? Você já é o profissional que você será quando formado. E eu vou tentar organizar aqui da maneira mais fluida possível minhas observações. Começar com os positivos, né? É melhor começar elogiando. E aí depois eu cito algumas questões mais específicas do texto. Em relação à apresentação e aos slides, eu achei impecável. Achei muito tranquilo, objetivo, claro, simples. E apesar da complexidade, você conseguiu passar de maneira muito, muito clara. E as partes negativas eu vou tentar hierarquizar, falar primeiro as que eu acho mais importantes, e depois eu faço pequenos comentáriozinhos mais detalhistas, mais breves. Como questões positivas, principalmente da apresentação, cumpriu o horário, slides limpos,
na fala fluida, objetividade, então nada a comentar negativamente da sua apresentação e dos seus slides. Do trabalho como um todo, existe o mérito do próprio tema, a questão da validação de instrumento, que é algo muito custoso, algo muito trabalhoso, que gera muito tempo, muita energia, e que dá um resultado mais palpável, por exemplo, do que revisões bibliográficas, tem uma aplicação clínica mais direta. Já tivemos a oportunidade de conversar muito brevemente, você me fala do interesse na atuação profissional clínica, e você acaba apresentando no seu TCC um instrumento que pode ser que futuramente você próprio utilize na sua prática cotidiana profissional. Isso é muito importante. Aproxima a academia do cotidiano profissional. A gente não fica nessa academia tão insípida, tão distante da prática. A perspectiva positiva dos temas que você traz aspectos positivos da psique humana, inventividade, criatividade, avaliação cognitiva, que também é algo que não se vê tanto assim. A gente costuma trabalhar por aspectos mais patológicos, desvios, transtornos, e você traz a perspectiva positiva, sem ser piegas, o que me agrada bastante, e o esforço do rigor científico. Vi até o livrinho lá do Transdisciplinaridade nas Artes e Ciências, que eu já tinha visto, aí tive a oportunidade de dar uma aprofundada, porque você mencionou o Benedetti. E a escrita como um todo, uma escrita sintética, não é cansativa, não tive a impressão de ler nenhum trecho, de estar enchendo linguiça, não foi cansativo, foi objetivo a sua escrita. A fluência, em alguns pontos, tem uns tropeçozinhos, que no final pode ser que eu comente, a depender do tempo aqui. Depois eu posso, de fato, lhe mandarei o artigo com todas as anotações. Não se assuste, a maioria de resolver um detalhezinho bobo ali, questão, erro de digitação, enfim, coisas que todos nós estamos sujeitos. De aspectos negativos, o principal você menciona a validação, e na verdade você não fez a validação nesse texto, né? No resumo, você menciona a validação como algo que você ainda vai fazer, nas considerações finais também, mas no final da introdução, na página, não me lembro, 7 eu acho, não, 7 começa a introdução. No final da introdução, quando você coloca a frase de objetivos, você menciona a adaptação transcultural e a validação, mas na verdade não faz a validação, né? Aí, também só tirando o termo validação, já fica resolvido, apesar de ser um problema grave, é super simples e tranquilo de ajeitar isso. Inclusive nos slides, né? Você comentou da validação, mas em uma apresentação de um projeto, não tem problemas a gente falar de objetivos futuros. Mas no texto, não coloca objetivos de um trabalho que você ainda vai fazer. Tem uma outra questãozinha que é uma coisa, mais um detalhezinho, mas ele puxa uma questão mais importante, que é sobre a numeração dos tópicos. Por exemplo, a introdução é 1 e o tópico seguinte, a reavaliação cognitiva, é 2. Mas eu creio que o 2, na verdade, seja a introdução, né? Seria tipo 1.1, aí seria a continuação da introdução, o que fica problemático quando chegamos no método, que é o tópico 6, da página 12. Estou falando aqui. Ponto 6, metodologia, e o ponto seguinte é o 7, que começa o estudo 1. Ou, duas opções. Ou os tópicos seguintes, de estudo 1, amostra dos especialistas, são subtópicos da metodologia, 6.1, 6.2, ou é um outro tópico diferente, tudo bem, só que aí onde é que fica a metodologia? Aí acaba ficando sem método, sem um texto específico para a descrição do método, o que me fez falta. Eu senti falta de um texto sobre o tipo de estudo. Você menciona isso em alguns momentos, mas não há no tópico da metodologia um pequeno resumo sintético breve
sobre o método empregado. Inclusive, aí seria o lugar onde vai a apreciação do comitê de ética, coisas assim que não foi mencionado, que eu acredito que seria também no tópico de método, que ou ficou ausente ou diluído nos tópicos seguintes. Pronto, duas questões mais importantes que eu poderia apontar em relação ao texto que você me mandou seria a questão desses objetivos e essa questão do método, que ficou faltando o comitê de ética. Inclusive, você menciona duas referências, o Bossa, Damasio e o Bandeira, 2012, sobre validação, muito boa referência, e o checklist para validação transcultural, que isso poderia, inclusive, ser mencionado na metodologia. A Gisele, acredito que ela estava comigo na turma, a professora Carla, a professora Nath, portanto, falou desses checklists e guidelines, e você menciona um que parece muito sensato e prudente para o seu trabalho, só que, na verdade, você mais referencia do que comenta sobre ele. Então, poderia ser tutano para preencher um tópico de método, que é do Fortes Araújo, 2019, o checklist dele para processos de adaptações. Aí, coisas menores que eu posso mencionar só por alto aqui, as tabelas. Para o slide, eu achei muito interessante, muito bom. Talvez eu diga porque, enfim, eu gosto de representar em tabelas. Nos slides fica mais enxuto, mais fácil de enxergar. Mas alguma delas no texto eu achei que foi em excesso, ou você já tinha dito isso no texto, não precisava porque ficou 7, 8 tabelas. A das vinhetas, por exemplo, me parece muito, muito necessária e útil. Outras, nem tanto. A tabela 3 pode ser, que é da descrição sociodemográfica. Você já tinha até começado a fazer a descrição sociodemográfica. Pode ser mencionado no texto de maneira mais breve. A 5. A 4, cadê? Eu marquei aqui para eu me lembrar, mas eu não me lembro do que ela trata. Deixa eu me ver aqui. A 3 são características sociodemográficas e a 4 as características de residência da amostra. Pois é, a residência da amostra, né? Eu achei que tomou muito espaço e uma informação que poderia ser dita de maneira muito breve no texto. Porque é só uma característica sociodemográfica, né? Que é a residência da amostra. Uma tabela toda para isso pareceu excesso. Os slides achei ok. Por fim, esses detalhezinhos, normatizar e padronizar algumas coisinhas. Coisas também muito pontuais e muito bobas. A mais boba, eu posso citar que você, inclusive, fez nos slides, que é a análise do capa, salvo engano, que tem o score Z. Aí, em um tópico em cima, o Z era 0 ponto tal, e no de baixo é 0, só um ponto e uma vírgula. Ó, só um detalhezinho muito bobinho, muito simples de corrigir, mas no tópico 4 da página 10, deixe-me ver aqui, página 10, tópico 4, ok, pronto. Ainda sobre essa questão de normatizar e padronizar tudo, se fez uma coisa de um jeito, faz tudo igual, enfim. Tem aí, você começa, o tópico 4 é literatura sobre validação do TIR. E no primeiro parágrafo você fala sobre os dois estudos da Weber, né? Weber. Eu vou falar Weber porque eu já estou acostumado com ciências sociais, enfim. A Weber tem 2 estudos e você menciona o primeiro no primeiro parágrafo e o segundo no segundo parágrafo. No segundo, você descreve a amostra. Aí por que não descreveu do primeiro? Não entendi por que no segundo participaram 94 estudantes de curso de psicologia e no primeiro não descreveu a amostra. Então, fez num, fazer em outro, deixar normatizado, padronizado. E outro detalhezinho é que, ainda no tópico 4, quando você vai falar sobre os resultados que a Weber encontrou, você cita os scores de correlação da fluência e da flexibilidade. R igual a, enfim, e coloca um NSzinho. Eu entendi que esse NSzinho é uma sigla de não significante, não é isso, mais ou menos? Porque o P não deu significativo, acredito que seja isso. Só que no mesmo final do parágrafo, você acaba colocando um P não significante aqui, um P de 0,6.
Então, ou em todos que são não significantes, coloca o NS, ou coloca o termo em todos. Coisa besta também, né? Nada de que vá estragar o mérito do seu trabalho. Padronizar e normatizar as coisinhas. Pronto, essas questõezinhas assim que são muito pequenas, eu vou deixar para o texto, eu mando para você dá uma olhadinha nesses detalhezinhos. Uma coisa que não é tão pequena, e isso já é uma opinião minha, então aqui já vou saindo das observações estruturais, gramaticais, é sobre a vinheta de número 4. Aqui precisou ter uma adaptação semântica. De registro de incêndio para registro de segurança, né? Eu tive a oportunidade de responder, na época que você estava coletando os dados, e essa especificamente me causou um estranhamento, e quando eu li o seu texto, a explicação de que era de incêndio e passou para segurança, aí eu entendi qual foi o meu estranhamento. Porque não fica crível a situação com o alarme de segurança. A situação é a seguinte: você está na sua casa, escuta na versão original. Está na sua casa, escuta o alarme de incêndio do vizinho no meio da noite e você vai à casa dele e tenta lá, toca a campainha, bate na porta, enfim, ninguém atende. Uma coisa assim, né? Ok, isso pode, apesar de não ter... Eu moro no sítio, né? Aqui não tem esse tipo de coisa, mas eu consigo, é crível para mim. Agora, no meio da noite, um alarme de segurança toca na casa do vizinho e você sair para ir lá olhar, sem você ser um policial, sem você ser um segurança, não me parece crível não, viu? Eu achei a situação pouco crível. Eu não iria, não sei quem iria. Enfim, aí eu tenho essa ressalva na vinheta 4 do medo. Agora também não sei se dá tempo mais mexer nesse tipo de coisa. Vai ficar como uma opinião, só uma consideração só minha aqui. Para encerrar e passar a minha palavra, tem um outro aspecto teórico que, em relação ao que eu falei do seu texto bem escrito, apesar de alguns tropeçozinhos na fluência, usando o trocadilho da fluência, que é uma variável que você avaliou do TIR, né? Fluência e flexibilidade. Esses aspectos teóricos, como é que eu falo aqui sobre eles de maneira muito organizada e muito breve? São dois conceitos-chave, que é avaliação cognitiva e inventividade, são os conceitos teóricos-chave, e tem as duas variáveis que você estuda, que é fluência e flexibilidade, que são as variáveis do instrumento, certo? Nos dois conceitos teóricos, inventividade, você faz uma coisa muito interessante, que você traz o modelo lá do livrozinho que eu mencionei, uma perspectiva neuro. Eu sou um pouco suspeito em falar, que gostei, né? Mas enfim, achei interessante você definir inventividade com o modelo teórico neuro, mas na reavaliação cognitiva você não apresentou um modelo. Você não apresentou um modelo teórico. Inclusive, parece que, como diz minha avó, fosse uma cobra tinha mordido. Passou por cima dele aqui. Tu leu ele e na hora não foi mencionado. Porque você começa o texto da introdução ainda, na segunda frase você já manda uma possível definição da reavaliação cognitiva. Pode ser entendida como uma forma de mudar o caminho do pensamento, ok? E cita a Weber. A Weber, no texto dela, como eu não sou expert, eu fui dar uma lida nas suas referências. No começo do texto, fala mais ou menos da mesma maneira. Na segunda frase, para começar a descrever o que é reavaliação cognitiva, cita o modelo Process Model of Emotion Regulation, o modelo de processamento de regulação emocional, atribuído aqui a Gross, 1998. Seria um modelo para você comentar, que é um modelo das 5 famílias dos processos de regulação emocional, que você é professor, inclusive, devem saber mais que eu, lido isso 1000 vezes, mas isso não foi mencionado, esse modelo, para explicar o conceito da reavaliação cognitiva. Na inventividade foi mencionado o modelo do Benedek. Deixa eu ver outra questão teórica que eu ainda precise comentar aqui. Sobre isso que eu falei, sobre essa segunda frase, que lá na Weber ela diz o modelo e na sua você não diz, existe uma questãozinha para se tomar cuidado. Eu não fiquei catando pelo em ovo, não. Eu não fiquei procurando agulha em palheiro.
mas as duas primeiras frases suas são muito semelhantes às duas primeiras frases do artigo da Weber. Aqui, inclusive, a primeira da referência. Você começa dizendo a primeira frase: nas últimas décadas, a estratégia de regulação emocional mais estudada tem sido a reavaliação cognitiva. Ok. E na Weber lá, the recent years, cognitive reprisal has become one of the most estratégia de regulação, enfim. A frase tem as mesmas expressões, na mesma sequência. Então, e a segunda frase também, que é quando você pode ser entendida como uma forma de mudar o caminho do pensamento sobre uma situação crítica para alterar o seu impacto emocional. E lá na Weber tem change the way that one thinks about critical situations, para alterar emotional impact. Então você usou os mesmos termos, na mesma sequência, nas mesmas frases. Aí dá uma olhadinha para não ter problema com isso também. Isso é muito simples de resolver. Só dar uma alteração mínima ali no texto, isso fica completamente resolvido. Última questão. Tem mais alguma coisa? Sim, tem uma última coisinha. A última coisinha é página 2, não. É sobre, ainda tem a ver com a questão da normatização e padronização. Quando você menciona, você faz uma menção ao traço de personalidade abertura para experiência, mas você não menciona sequer que é um traço de personalidade. É no tópico 4 isso. Deixa eu ver aqui. Tópico 4, tenho quase certeza. Ok, tópico 4. No primeiro parágrafo do tópico 4, ainda sobre aquela questão de padronizar tudo direitinho, normatizar tudo direitinho. No primeiro parágrafo, você falando sobre o primeiro estudo da Weber para validar esse instrumento, você menciona nesse parágrafo 2 resultados para você mencionar e comentar. O primeiro resultado que você menciona é que eles encontraram lá correlações positivas entre os scores, os dois scores, fluência e flexibilidade, e o traço de abertura à experiência. Não é mencionado que isso é... Eu por um acaso, né, sei que é do Big Five, é um traço de personalidade e tal, mas o leitor não seria obrigado a saber, ou seria, não sei. Mas é bom colocar, isso não é mencionado mais em nenhum momento, só mencionou aqui. Inclusive, muito importante essa relação com personalidade, mas você só menciona e nem comenta sobre essa correlação. E na frase seguinte, que é o segundo resultado que você comenta do estudo 1, que os scores do TIR, não se correlacionaram com o questionário de regulação emocional. Aí esse você comenta. O que não tem correlação, tu comentou, e a correlação que existiu, tu não comentou. Aí padronizar direitinho. Ou comenta dos dois, ou não comenta de nenhum. Enfim. Para encerrar, essa questão que você não comentou, aliás, a questão que você comentou, que não teve correlação entre os scores de reavaliação cognitiva do questionário e do instrumento das vinhetas. E dá para pensar, eita, mas então quer dizer que o instrumento e o questionário eles avaliam construtos diferentes? Gente, mas não é tudo reavaliação cognitiva? Como assim? Então quer dizer que um é e outro não é? Que meio que passou batido porque tu tentou explicar no final desse parágrafo, indica a existência de uma distinção, enfim, mas tu não pegou o ponto porque isso poderia explicar muito bem a questão lá do processo de regulação emocional, a questão de ter definido teoricamente bem o que é a reavaliação cognitiva. O trabalho da Weber, ela menciona um construto, ela conceitualiza um construto, está aqui aonde, meu Deus? Que é Reprisal Inventiveness, página 2, esquerda inferior. No trabalho dela aqui, ela diz que eles estão propondo esse termo, reavaliação de inventividade, uma coisa assim, Reprisal Inventiveness, que é um conceito que eles estão estabelecendo para tentar falar justamente dessa diferença entre escalas que avaliam reavaliação cognitiva, elas avaliam o desempenho típico e as vinhetas aqui avaliam o desempenho máximo. Isso
parece que você não percebeu a importância disso, porque isso responde essa diferença entre o QRE, o questionário de regulação emocional, e o TIR, de ter dado diferente, que tem a ver com esse conceito que foi colocado pela Weber no artigo que você não mencionou, que é o Reprisal Inventiveness. E ok, é isso, para acabar com acabar com essa última consideração teórica. No final das contas, nenhuma dessas diminui o mérito do seu trabalho como um todo, principalmente a questão da vinheta é uma questão muito pessoal, os aspectos teóricos, isso nada grave, os objetivos, aí é grave, mas é muito simples, é só tirar lá, validação, e a questão do método, que eu achei um pouquinho sério também, de não ter um tópico do método. A princípio, encerro minhas colocações, dou espaço aos demais. Maria, demorei muito, vixe. Desculpe aí ao pessoal se eu me estendi demais. Podem ficar à vontade os demais. Se vocês quiserem. Tiago? Obrigado, Jansen, por todas as considerações. Interessante, que bom que você foi ler o artigo original. Pegou pesado aí. Mas obrigado por ter feito essas considerações. Realmente, essa questão do desempenho máximo e desempenho... Agora esqueci a outra palavra, mas enfim. Desempenho típico. Eu, inclusive, marquei no texto, tu colocou desempenho normal. Aí um termo um pouquinho mais... Certo. Foi uma coisa que eu vi, assim, realmente, vi bastante, que eu estava lendo e tal, mas na hora de escrever, me faltou colocar isso, assim. Talvez, assim, o artigo de validação, talvez possa colocar e deixar bem claro isso. Ler a referência que ela fala, né, de Cronbach, que fala do que é desempenho máximo, desempenho típico e tal. Foi bem interessante. Obrigado por todas as considerações, mais especial por essa. Sobre a vinheta, sua opinião pessoal, né, tá? Mas, enfim, passou por todo o crivo lá e todo mundo disse que poderia colocar e tal. Então, a gente colocou e assim que está sendo no estudo de validação. Eu acho que é tudo só, no geral, do que você falou. Eu só quero comentar isso. Ok. Obrigada, Jansen, pela sua leitura criteriosa. A gente imaginava, né, uma leitura muito mais voltada a esse aspecto teórico. O Tiago se preocupou bastante com esse aspecto. Realmente não temos muito material, né, sobre o teste. Ele tem um artigo que ele encontrou com 5 estudos, né, que discorrem sobre 5 estudos que utilizam. Fui eu que disse, não vamos tirar para vender mais o peixe de não ter trabalhos nessa área e por uma questão de espaço físico, enfim. Então, acho que nessa história de sair cortando algumas coisas, talvez tenha saído cortando também algumas desses tópicos que você você comentou. E acho que sim, que vale a pena, principalmente essa questão do aporte teórico, né, Tiago, de definir em termos teóricos, né, baseado em Gross. Sim. Acho que vale a pena. Se bem que dentro de todas as teorias de reavaliação, todas vêm a reavaliação da mesma forma. Né? O conceito de reavaliação é sempre visto da mesma forma, não é só o de Gross. Mesmo quando você fala no conceito de top-down e bottom-up, ainda é visto dentro do top-down, a reavaliação é definida da mesma forma. O que muda são as 5 famílias, que realmente é uma coisa específica, e aí acho que a gente pode colocar, de repente, algo sobre isso. E agradeço muito em nome de todos nós. E com relação à vinheta, isso foi sofrido. Foi muito sofrido, foi bastante discutido. E aí a autora também teve que compreender que, em termos culturais, a gente não tem alarme de incêndio no Brasil, né? Como tem essa questão da cultura, né? Nós não temos alarme de incêndio. Agora tem alarme de segurança, e ela, não, tudo bem. Né? Trazendo esse aspecto de que algo chama atenção na casa de uma pessoa e que essa pessoa não está
e que não foi gritos de socorro, e que não foi outro tipo de barulho, mas foi um alarme, tá ok. Então, aí foi por isso que a gente deu prosseguimento, mas eu realmente concordo com você que é algo que a gente penou, né, para tomar essa decisão. Então, muito obrigada. Não sei se a Alisson quer colocar alguma coisa, a gente passa para a Gi. Eu posso falar? Pode falar. Não, eu ia dizer que eu acho que por mim, Tiago e a senhora conseguiram responder muito bem. Sim, a questão de já dando spoiler, né, da validação. Teve muita gente que conseguiu responder, entender assim. Foi bom, salva, né? Que o povo colocou. Eu voltaria correndo para casa e ligaria para a polícia. Eu, tipo, ligaria para outras pessoas, colocaram assim, ligaria para a família da pessoa, sabe? Gera um medo, ouviu. Acho que a questão é isso, gera um medo, ouvir o alarme, você se preocupar. E também as pessoas conseguiram entender e gerar os pensamentos, né, para diminuir o medo que elas fariam nesse sentido. Acho que, tipo, para resolver a questão, né, o povo conseguiu entender e responder, né, vai ter resultados. Se manteve o fenômeno, né? Entendi, sim. Obrigada, Jansen, mais uma vez. Primeiro momento, assim, da gente juntos em uma banca. Né? E agora eu passo a palavra para a Gigi, vem aí com a gente desde ontem, na labuta. E passo a palavra para você agora, por favor, Gisele. Queria, antes de tudo, agradecer ao convite, Tiago, professora Melissa, parabenizar a Alisson. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Então, Tiago, tenho algumas considerações para fazer, mas antes eu queria parabenizar você, né, especialmente pela conclusão. Queria dar um feedback aqui, até um pouco pessoal, que enquanto eu estava lendo o teu trabalho, eu senti um carinho muito especial, porque quando eu estava lá, né, com a Tânia, no projeto de iniciação científica, era com o RIT também, eu lembro que lá no finalzinho, na verdade não foi no finalzinho, teve um momento do final em que eu estava lá, porque surgiu a pandemia, que você chegou como voluntário, né? Eu estava como PIBIC, Gisaias como PIVIC, e você foi ficando, e eu nunca vou esquecer dessa cena, né? A gente tinha acabado de coletar, assim, e todo mundo preocupado com coletar o N amostral completo. Eu cheguei assim no laboratório, a professora Melissa disse assim, Gisele, vai fechar tudo por conta do Covid, mas não se preocupe, que daqui a 15 dias a gente está coletando de novo. E não aconteceu do jeito que a gente esperava, né? E aí surgiram algumas angústias para a Natane, para todo o desenvolvimento da pesquisa. E eu não sabia que você tinha continuado na pesquisa. Então, quando eu recebi teu trabalho, quando a professora falou comigo, eu fiquei muito contente. E lendo foi muito gostoso de ler, porque eu lembrei de tudo, lembrei do HIT, e fiquei muito contente em você ter continuado no trabalho e principalmente em saber que vocês deram um jeito, né, de fazer, de validar, ficou tudo online, mas aí eu achei muito legal e queria te parabenizar inicialmente por isso. Parabenizar também pela escrita do projeto, achei que foi muito objetivo também, a leitura é super agradável. Eu já conhecia o HIT, mas eu acho que para uma pessoa que não conhece, você consegue explicar muito bem na introdução como é que ele funciona. Tem uma parte específica na introdução que eu gosto bastante, que é quando você vai explicar mesmo o instrumento, que você explica cada vinheta. Eu ficava lendo e lembrando das vinhetas, mas eu também pensava, uma pessoa que não conhece esse estudo, ela conseguiria entender como é essa vinheta? E aí, lá na frente, quando você está falando sobre as sugestões que a autora, né, ela dá, tem momentos que você está falando, né, que ela diz assim, que não concorda com X, palavra da vinheta 4. Aí eu pensei, nossa, mas acho que talvez ele deveria explicar melhor como é essa vinheta. Mas aí eu lembrei, voltei para a introdução e disse, não, ele realmente explicou muito bem como é que são as vinhetas. Porque em modelo de artigo, os anexos, eles não vão contar quantidade de página, né? Mas você conseguiu explicar muito bem como é que funcionam as vinhetas. Então, no decorrer do texto, às vezes você cita vinheta tal, mas a gente consegue voltar para a introdução e perceber, entender como é que isso funciona. Então, eu queria parabenizar por isso. Então, se você tiver com o documento
aí aberto. Queria que você abrisse aí no resumo. Se não tiver, eu vou enviar o documento e você vê depois. A minha sugestão para o resumo é que após da primeira frase, né, você escreva mais um pouquinho. Porque você inicia falando assim, ó. Nos últimos anos, a regulação emocional tem sido estudada com mais ênfase. E em seguida você vai explicar o que é o teste. O teste de inventividade e reavaliação foi proposto e você explica como é que é esse teste. E eu fiquei sentindo a necessidade de um link entre essa frase, né? Nos últimos anos, a regulação emocional tem sido estudada com mais frequência. E eu fiquei me perguntando, tá, mas por que esse teste, então? Será que não faltaria uma justificativa aí? Por exemplo, durante o texto você justifica, né, muito bem, até nos objetivos também você fala, sobre o quanto seria interessante um teste de regulação emocional que investiga essa estratégia em específico da reavaliação. Então, depois dessa frase, talvez fosse interessante você escrever mais um pouquinho falando, né? Que nos últimos anos a regulação emocional ela tem sido estudada e que não existem muitos testes, que não existem testes no Brasil em regulação emocional, avaliando especificamente essa estratégia da reavaliação cognitiva. Para isso, né? E aí continuaria explicando como é que é o teste, porque aí iria linkar melhor, ia dar mais força para esse resumo, logo de cara, assim. Gostei muito da tua apresentação, acho que os slides eles estavam limpos, mesmo você, achei ótimo a partir que você apresentou as tabelas, foi tudo muito claro, muito objetivo também. Você estava muito tranquilo, me pareceu muito tranquilo, achei muito legal. Eu sugiro também que no sumário você coloque a fonte, mas é só uma sugestão aqui, a fonte, né, em Time News Romans também, só para ficar padronizado para enviar o TCC, que está, acho que em Arial, não sei que fonte é essa, o sumário só. Tem algumas questões de normatização da APA que você precisa rever, como, por exemplo, em todo o texto você deu o recuo no início dos parágrafos, né? Mas você não deu esse espaço no início dos parágrafos na página 13, no parágrafo 3. Você também não deu na página 21, no parágrafo 1, 2 e 3. E em toda a consideração final, todos os parágrafos, você também não deu o recuozinho, só para rever. Em anexo, quando você vai, acho que você colocou para exemplificar, ou eu não sei se foi porque passou despercebido mesmo, né? No máximo, que é uma sugestão para ser alterada em uma vinheta, na vinheta 4, eu acho. Você deixou em vermelho. Assim, quando for enviar, talvez seja melhor deixar na cor preta, né? Então, agora eu queria que você fosse lá para a introdução, na página 9. Então, aí na introdução, no parágrafo 4, onde você começa citando o Weber, 2014. Tá? Nesse parágrafo, você fala, né, que o autor ele justifica o uso do HIT como uma forma de verificar o desempenho máximo de uma pessoa na área da reavaliação. Aí, em seguida, você diz, segundo a autora e colaboradores, os testes apenas mensuram o desempenho habitual de reavaliação do sujeito. Eu fiquei sem entender que testes são esses. Aí eu fiquei me perguntando aqui, será que ele está querendo dizer que, segundo essa autora, os testes, de maneira geral, ou são alguns testes de Weber que não avaliam isso? Então, talvez seja importante explicar aqui que testes são esses, tá? Bom. Agora, partindo para o método. Tem uma coisa
que eu concordo com o Jansen, tá? No método. Eu acho que tem muita tabela e que algumas dessas tabelas elas podem ser modificadas, serem substituídas por textos. Até porque tem um momento que você fala no texto e também na tabela fica um pouquinho repetitivo. E assim, na página 12, quando você vai falar sobre a amostra, né, no estudo 1, eu fiquei, nesse momento, querendo saber mais sobre essa amostra. Né? Eu entendo que lá na frente, nos resultados do estudo 1, você vai explicar como é que é essa amostra. Mas, assim, na descrição da metodologia da amostra dos especialistas, tem 3 linhas, né? Aí, na hora que eu li assim, eu fiquei, tá, mas como é que será que eles Logo no iniciozinho, na página 12, tem assim, amostra dos especialistas, né? Aí tem 3 linhas falando sobre essa amostra dos especialistas. Depois desse parágrafo, tem o 2.2, que já começa as etapas do procedimento de adaptação. Aí, nesse momento, eu entendi que eram especialistas, mas eu fiquei querendo saber mais sobre eles. A minha sugestão é que, tanto no estudo 1 quanto no estudo 2, você pegue esses parágrafos, que na verdade estão em resultados, né? Deixa eu ver aqui onde é. Ó, na página 11, tem resultados do estudo 1. Nesse momento, eu já esperei saber quais eram as considerações dos especialistas sobre... Quais eram as considerações dos especialistas sobre as vinhetas. Só que no início dos resultados, você começa a falar sobre o que é essa amostra. Você fala que vocês solicitaram, entraram em contato pelo e-mail, e aí depois você fala que tinha 2 que eram mestres, 4 possuíam doutorado. Então, você faz essa caracterização da amostra, só que você faz em resultados, e não na metodologia. Como leitora, eu fiquei interessada quando eu estava durante a metodologia, quando você vai falar sobre fazer essa caracterização da amostra, eu fiquei com vontade de saber na hora do método sobre essa amostra. Só que está lá nos resultados. E a mesma sensação eu tive quando fui ler os resultados. Eu fiquei, nossa, o que será que os especialistas disseram? Quero saber dos resultados agora. Só que esse resultado, ele só vem depois que você descreve a amostra. Tá? Aí, por isso que eu concordo que tem muita tabela, tá? Aí, poderia ser, essa tabela, ela poderia ser descrita na metodologia como texto mesmo, puxando esse parágrafo mesmo e colocando lá na frente. Quando a gente vai ver no estudo 2, a mesma coisa acontece com as características sociodemográficas dos estudantes, né? E aí eu fiquei também querendo saber como é que é essa amostra na hora que eu estava lendo o método. Deixa eu ver. Tá. Minhas considerações elas vão ser mais breves mesmo, mas eu queria que você me explicasse como é que esses especialistas eles foram recrutados? Foi por conveniência? Vocês realizaram uma pesquisa? Como é que vocês pensaram sobre essas pessoas, né? Eu entendi que vocês entraram em contato por e-mail, mas eu penso que talvez seja interessante colocar isso na escrita também, tá? Porque é interessante saber se foi por conveniência, se não foi. E a outra coisa que eu fiquei em dúvida é em como é que eram registradas as sugestões dos alunos da graduação, né? Eles ouviram, pelo que eu entendi, eles respondiam, e aí vocês perguntavam a eles, vocês anotavam, vocês gravavam, como é que era feito esse registro? Quando eles falavam, talvez seja interessante colocar também, mas só sugestão mesmo.
Tiago. Obrigado, Gi, por todas as sugestões, considerações, pelas histórias de recordar coisas de 2 anos atrás, né? E quando eu entrei. Aliás, eu estava entrando não só na pesquisa, mas também no LAPEC, ali foi o meu marco inicial. E lembrar a ilusão da sua professora: 15 dias está tudo certo. Né? A gente volta, se preocupa. 2 anos já. Deixa eu ver. Acho que as perguntas que tu fez, né, para mim foram 3. Que foi a dos testes, lá na questão da introdução, que os testes eram aqueles. Eram justamente os outros testes de regulação para medir, não a regulação, mas a inventividade. Que existem alguns, ela cita no artigo, não só ela cita, mas também tem outros artigos que citam, sabe? Outros testes que visam a medir essa questão da inventividade, da geração de ideias. Então, mas eu gostei dessa questão de especificar quais são eles. Obrigado. A questão, sim, desse tópico da amostra. Eu vou revelar que eu tive uma briga com o professor, porque a gente sabia, se colocava ali, eu falava, não, professor, vamos colocar aqui, não, coloca lá. Não, coloque aqui. Eu não coloquei, assim, né? Ela, enfim, foi culpa minha mesmo, tá? Assim, tá essa emaranhado e tal. Mas a professora realmente falou, coloque aqui. Consegui, aí deu nisso. Mas tudo bem. Obrigado. Desculpa te interromper, tá? Sim. Mas é que, desculpa te interromper. Mas talvez seja interessante deixar antes, porque no teu texto, em alguns momentos você fala, aí você fica deixando a gente com gostinho de quero mais, porque você diz assim, a gente vai falar sobre isso lá na frente. A gente vai falar isso lá na frente. Ocorre isso 3 vezes no seu texto. Aí, talvez seja interessante, porque aí não fica tão repetitivo. A gente, ele vai falar daqui a pouco, né? Puxa. Sim. E a amostra realmente foi por conveniência. Pessoas que a gente sabia que trabalhavam com regulação e que já tinham trabalho com validação, né? A gente fez uma lista e enviou para eles. E a questão do como os participantes respondiam, né? Foi pelo Google Forms. Eles não respondiam como é o normal, né? De responder tal teste, não. Eles só responderam 2 perguntas, que foi essa de se o teste estava claro para eles, se eles conseguiam compreender essas perguntas. E se tinham alguma sugestão sobre correção ortográfica. Foi pelo Google Forms. Direitinho. Acho que isso, né? Queria agradecer também todas as observações de Gisele, sua leitura criteriosa. A gente também pensou no que você foi uma experiência, né, que você tinha na área de regulação. Né? Então, muito obrigada, gente. Não sei, Alisson, você quer colocar alguma coisa? A gente passa para avaliação. Como é que você quer fazer? Professor, eu acho que eu vou só fazer um comentáriozinho geral sobre o processo de Tiago, e aí a gente passa para avaliação, talvez. Em primeiro lugar, queria realmente agradecer o convite da senhora, o convite do Tiago, para colaborar com esse trabalho. Eu acho que a colaboração vai ser muito maior a partir de agora para frente do que a gente já fez até agora. Queria realmente também agradecer a participação de Jance, de Gisele, dizer que Gisele é uma grande amiga realmente, é bom vê-la neste local. Jance, é um prazer conhecer e também saudar a audiência, né, os amigos, os familiares de Tiago que estão aqui para participar desse momento, celebrar esse momento que é tão importante na vida dele. Então, acho que na apresentação, Tiago, eu concordo com todos, assim, eu fiquei realmente muito impressionado positivamente pela sua clareza, pela sua objetividade e a segurança também em toda a apresentação. O tom de voz, assim, foi algo que realmente me chamou a atenção. Foi sempre constante, em nenhum momento pareceu mudar o timbre, em nenhum momento pareceu ali nervoso. Tem algumas questões no texto que eu só consegui ver agora na versão final. Né? Me chamaram a atenção, por exemplo, o índice de capa, que talvez, depois que passar esse processo, que você conseguir relaxar depois da defesa, eu lhe peço para que você me envie, para que eu dê uma olhada, porque talvez a gente possa mudar o índice de capa, até mesmo, professora Melissa, para o CVC, coeficiente de validade de conteúdo, que aí a gente consegue ver se aquele
índicezinho que tem um lá, que é menos 0,17, pode melhorar, né? Utilizando outra estimativa, utilizando outro estimador, que vai ter o mesmo objetivo. E dizer que esse processo, né, que foram, acho que, um mês, dois, de que Tiago realmente me fez o convite para colaborar, deu para perceber algumas características dele, assim, que são muito importantes, né? Isso eu já tinha percebido desde quando eu fui monitor dele. Acho que foi em psicometria com a professora Shirley. Ele, Marília, que é uma parceria, assim, que... Olha, acabou de sair. Ele e Marília, que é uma parceria que eu acho que vai durar por muito tempo, e eu percebi muito que Tiago era sempre muito atento, né? E isso eu fui vendo também quando a gente ia conversando sobre as dúvidas que ele tinha, né? Um espírito muito de prontidão, de interesse e responsabilidade sobre o processo. Eu acho que essas são características que você já possui, como já você falou, você não está se tornando profissional. A pessoa que você está mostrando hoje, que está apresentando esse trabalho, é você, né, e o processo de construção que você teve ao longo do seu desenvolvimento no curso. Então, Tiago, o que eu lhe aconselharia é não pare. Realmente, continue. Se você tem interesse em fazer o mestrado, você pode agregar isso que você já está começando a desenvolver ao seu mestrado. E vamos dar continuidade a esse trabalho, porque ainda tem aí o processo de validação, né? Ainda vem aí o processo de análises, e dizer que foi muito bom ter essa parceria contigo, com a professora Melissa, durante esse processo. Parabéns. Eu quero aproveitar e agradecer publicamente a Alisson. Ele tem sido uma colaboração fantástica. Eu acho que às vezes ele nem me suporta, porque a quantidade de menino que deve chegar e dizer assim, professora Melissa, pediu para falar com você, deve estar assim. Mas a forma de agradecer realmente é dizer que isso parte de uma confiança na sua competência, na sua capacidade, de uma admiração mesmo, você enquanto profissional, não só minha, você sabe que a professora Shirley também lhe vê como um excelente parceiro, um excelente profissional, e eu espero que realmente, nesse momento, seja assim, um marco para que a gente esteja sempre juntos nesses trabalhos. A gente tem muita coisa ainda para fazer juntos, né? Muito obrigada, viu, Alisson, por todo o suporte. Certeza, professora. Vamos continuar essa parceria aí, Tiago. Ainda tem trabalho pela frente. Eu coloquei aqui no chat para que a banca vá para outra sala, porque tem bastante gente, né? E aí, assim, é só a banca lembrar de... Olha quem está falando, quem deixou o microfone aberto, mas enfim, de fechar o microfone e a câmera para que a gente vá para outra sala e daqui a pouco a gente volta. Tá bom? Obrigada. Espera um pouquinho aí. Tiago? Oi. Então, mas... eu acabei nem falando naquela hora, você falou na hora, viu? Você defendeu o seu TCC com 20 minutinhos certinho, viu? Eu ia olhar agora, são 5h20, né? Às 5h20 tem a notícia para dar para você, para sua família. E temos o mais novo psicólogo da UFPB, super aprovado. Aprovado com a banca colocando que você está sendo aprovado não só por seu trabalho, mas está sendo aprovado por todo esse percurso que todos nós que estamos aqui hoje sabemos que você enfrentou, né? Eu, como sua professora, orientadora, você salvou minha vida na monitoria, esteve comigo na iniciação científica, um estagiário que me surpreendeu, você sabe disso, não tenha dúvidas, todas as vezes eu chamo você, venha falar sobre sua experiência no estágio, porque você se tornou um grande profissional, um rapaz extremamente corajoso, porque atender criança, da forma como você tem se colocado, crianças, adolescentes, online, presencial, da forma como você tem feito, é brilhante, Tiago. Então, não podia ser diferente. Você foi super aprovado com nota 10. Parabéns, viu? Parabéns para você. Queria parabenizar também toda a sua família. Sim. Né? Dizer que bênção ter
um filho, um neto, um sobrinho, um irmão que se forma nesse mundo que a gente vive hoje, com todas as dificuldades que a gente tem hoje, tem um doutor dentro de casa. E que doutor, né? Com experiência aí de pesquisa, com experiência de sala de aula, eu botei ele para dar aula, e no final eu disse, professor, eu gostei, tá vendo? Você tem todo jeito, com experiência na prática clínica, online, ao vivo. Então, assim, acho que é só motivo de orgulho mesmo, e para lhe desejar toda a sorte do mundo. Você tem aí várias escolhas, né, vários caminhos para percorrer, e eu tenho certeza que você vai se dedicar, e qualquer um que você escolher, viu? Boa sorte mesmo. Obrigada pela confiança, viu, querido? Nada, professora. Obrigada, Ciara, por toda a confiança, todo esse processo, toda a paciência, teve toda a motivação que foi falando as palavras. Eu lembrava que quando iniciou esse semestre, eu pensava assim, eu quero sair desse processo de TCC com as pessoas dizendo, aprendi, usar tal coisa, aprendi. Eu acho que eu consegui aprender ainda um pouco, assim, a lidar com a procrastinação, que é imensa, esse problema dessa procrastinação. Mas eu quero agradecer a todo mundo, em primeiro lugar, agradecer ao professor já, né, por toda ser orientadora maravilhosa, perfeita, professora. Como você disse, né, a nossa história não acaba por agora ainda, vai ter muitas coisas aí. Mas agradecer também ao meu orientador, Alisson. Obrigado, Alisson. O trabalho já teve um bocado de trabalho, mas vai ter mais trabalho ainda agora para o artigo. Agradecer a Jansen e a Gisele por participarem da banca. Muito, muito obrigado, Gi e Jansen, todo o carinho, toda a confiança. E agradecer a minha família também. Vó tá ali. Pai e mãe devem estar ali também, mas não estão com a câmera ligada. Mas obrigado, minha gente, por tudo. Letícia falava uma coisa bonitão aqui. Quantas e quantas vezes vocês, os pais dela, mas os meus também, sei que também, minha avó, tiraram da boca de vocês para poder me sustentar. Tá aqui tão longe, em outro estado, mais de 1.000 quilômetros de distância. E é isso. Muito obrigado por vocês, por tudo. Também agradecer a minha família, Thalita e a Célia ali. Obrigado, tia. Bem de longe, lá em São Paulo, lá em Jundiaí. Tá participando. Obrigado. Também teve um outro pessoal que estava aqui, né, mas saiu. Obrigado a todos os meus amigos aqui de todos os contextos, da igreja, do IFE, daqui, Reginaldo tá aqui, tá ali na sala, Reginaldo. Obrigado pelo apoio, por tudo, de todo esse tempo. E é isso, agradecer a todo mundo. O Fábio tá aí, tá gravando, tá sendo gravado, viu, gente, aqui. Eu não pedi, mas, enfim. E é isso. Psicólogo. Maravilha. O psicólogo, eu digo assim, um menino de ouro, né? Um psicólogo com cara de bom moço, que vai fazer todo sucesso aí. Vamos tirar uma foto, né, para registrar esse momento. Roberta ali, Roberta. Obrigado. Ok. Parabéns, querido. Vai curtir, né? Curtir esse momento, novo psicólogo. Estava dizendo, a gente quer comer esse boi, né? Vamos ver uma foto. Um beijo a todos. Muito obrigada pela presença. Se cuidem. Espero que a gente se veja em breve. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos, companheiros de banca, Tiago, tia Melissa, o pessoal que está presente. Tchau, tchau para vocês. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Parabéns, Thiago. Valeu, Alisson.